Os salários dos jornalistas que trabalham para a função pública, TPA, TV Zimbo, Nova Média, Rádio Nacional de Angola, Jornal de Angola, vão aumentar para 58% do salário atual. Segundo esforços do Sindicato de Jornalistas Angolanos, também o sindicato diz que queriam que o salário fosse aumentado até 100% dos salários atuais, mas o órgão, né, que gera os órgãos de comunicação social em Angola, portanto, permitiu apenas que o salário pudesse aumentar a partir do mês de agosto para mais 58% e com retroativo dos meses de junho e julho. Vale aqui dizer que, em termos de rescaldo, os jornalistas em Angola, da função pública, TPA, TV Zimbo, Média Nova, que inclui a Rádio Mais, Jornal de Angola, Angope, ganham em média 200 mil a 2 milhões de kwanzas. Okay? Se tiver um jornalista que ganha menos de 200 mil, por favor, diga aqui comentários. Joaquim, estás errado, eu sou jornalista, ganho 150 mil, 100 mil, por favor, porque, segundo informações que eu apurei, os jornalistas da função pública ganham de 200 mil a 2 milhões de kwanzas, a depender do tempo de trabalho, da especialidade e também, claro, de outros cargos subjacentes à função ou à profissão de jornalista, porque alguns são jornalistas e diretores, jornalista e mais uma coisa, jornalista mais alguma coisa, no entanto, tem esse valor aqui. Depois também tem alguns subsídios quando viajam e não sei o que é legítimo, faz parte, claro, dos custos da função, né? Sem também aqui adicionamos aqui os riscos da profissão. Ponto. No entanto, esse tema é muito pertinente porque veio a calhar com o episódio da jornalista Veraz, né, na Casa Branca, na Sala Oval, que conversou diretamente com o presidente Donald Trump e que acabou por fazer um dos mais networking mais elevado, mais altos para Angola, né, que fez com que o presidente Donald Trump pudesse mesmo dizer, diz o presidente Trump, presidente angolano ou da União Africana para fazer parte da assinatura dos acordos de paz para o Ruanda e a República do Congo, né? Um dos vídeos mais viralizados é aquele da jornalista, que por acaso também reagi lá aqui no meu canal. Claro, aquele canal porque agora tenho 2 canais e às vezes vou para lá e para cá. Ponto. Mas antes de analisarmos aqui o aumento de salário da função pública dos jornalistas, quero te pedir para fazermos um like neste vídeo, subscreva, partilha se faz favor, porque é fazendo like que demonstra que realmente gostaste do conteúdo, é se inscrevendo que demonstras que gostavas que eu voltasse para cá a gravar mais vídeos, e é partilhando que demonstras que gostavas que mais pessoas pudessem ver o vídeo porque achas que foi útil e é útil, e também queres ver o canal a crescer cada vez mais. Nós queremos, e é possível, sermos 140 mil inscritos durante o mês de agosto. É possível sim, se você que vê os vídeos não subscreve, se inscrever agora, ok? Porque aqui eu consigo ver que grande parte das pessoas que veem os vídeos não estão inscritos, não subscrevem e nem sequer fazem like, o que não é bom. Como dizia o mestre, não aceites consumir alguma coisa gratuitamente, alguma coisa que você pode e consegue pagar. E esse vídeo aqui você pode pagar por apenas um like. Obrigado e sem mais voltas. Eu sou muito a favor e apologista sobre o aumento de salários das pessoas que trabalham para a função pública. Porque primeiro é que é uma questão de humanidade humana. Eu também gostava de ver o meu salário aumentado, razão pela qual eu tenho que desejar que os outros tenham salário aumentado. Se você trabalha numa empresa privada ou pública, o teu salário quando aumentado, gostas, quando os outros aumentam, ficas a criticar, ficas ranhoso, questionas, calma aí, né? Portanto, cada um de nós, eu gostava de poder ganhar mais aqui, não é? E se eu vejo um canal de alguém que está a ganhar mais dinheiro, tenho que ficar feliz com isso, porque eu também gostava que o meu canal pudesse ganhar mais dinheiro, deve ter mais visualizações, né? Portanto, ver o salário da função pública ser aumentado, do ponto de vista de humanidade, de sermos homens, já é bonito, é bom, eu gosto, porque quer dizer que aquelas famílias terão dias melhores, ok? Se comiam só manteiga, terão mais queijo, se comiam só um pão, terão 2 pães. E também aqui é efeito econômico, né? Quando um salário da função pública aumenta, também aumenta o consumo, também aumentam os depósitos. Quando aumenta os consumos, quer dizer que havia mais compras, né? Quando há mais compras, também aquece a economia, isso é bom. E quando há mais depósitos, os bancos têm mais dinheiro para também emprestarem, ok? É fixe quando, claro, tem efeito inflação, mas que não vai gerar tanto porque se nós aqui olharmos para a população jornalística em Angola, não é tanto assim em comparação, por exemplo, a população de professores, população de médicos, de policiais, de militares e não só.
Portanto, ainda bem, porque também queremos ver jornalistas cada vez mais motivados a publicarem, a gravarem, a falarem e amarem mais a profissão, porque algumas pessoas começam a dedicar a profissão simplesmente por terem salários completamente baixos. E outro problema grave tem a ver com o desvio de jornalistas. Muitos são comprados a nível de narrativas, outros são desviados para a função para jornais privados e jornais que têm características puramente direcionados à vontade muito peculiar, muito pessoal. Outros são também engolidos mesmo pela máquina do Estado. Você ganha muito mal. Se fores ao partido X, pode ser que, tendo o cartão agora, vais ganhar mais X porque vais falar aquilo que o chefe quer ouvir. Não, portanto, quando se ganha menos naquilo que a gente gosta, também pode ser facilmente engolido, corrompido. Logo, há muitos benefícios quando os jornalistas têm salário aumentado, mas também há um outro malefício quando o salário é aumentado de forma intencional, ou seja, eu aumento o salário para que você possa me amar mais e assim possas falar mais em prol de mim. Okay? Me enquanto pessoa singular e não me enquanto o país, não me enquanto a nação, não me enquanto o governo. Okay? Portanto, mas eu não quero olhar para esta desvantagem, prefiro olhar pelo fator social. Né? Os jornalistas terão mais felicidade, mais felizes, né? Terão vidas melhores. Okay? O lado econômico, financeiro, econômico porque farão mais compras, falando com que o jornalista consiga agora voltar a construir a sua casa, e ao construir a casa está a dar emprego ao pedreiro, ao jovem lá do bairro que também está parado porque não tem mais obras, e financeiro porque quando ele vai para o banco fazer depósito, claro, também aumentam a vontade dos bancos de poderem prestar mais dinheiro. Portanto, boas. Agora, tem que se chegar a 100%, é importante que se chegue sim. Eu acho que o jornalista é uma função nobre, porque informar é um direito, informar é um dever, ok? Mas eu quero aqui acreditar que este aumento fará com que os jornalistas possam amar mais a profissão e não amar mais o chefe. Possam amar mais a profissão e não amar mais o chefe. Eu não sou jornalista, okay? O que eu faço aqui é apenas, análise dos tópicos, okay? E para analisar tópicos eu preciso de apresentar o tema, okay? Não sou formado em jornalismo, mas eu sou um dos que concorre com a função de jornalista, porque eu tenho um canal no YouTube, a TPA também tem um canal no YouTube, a TV Zimbo também tem um canal, a Rádio Nacional também tem um canal, somos concorrentes. Okay? E por essa concorrência fiel, até feliz, também muitas vezes eu uso conteúdo da TPA para reagir. Eu desejo de bem para os jornalistas que trabalham muito para que muitas vezes produzam conteúdos que eu reajo, que eu reporto, que eu passo. Okay? Os jornais que fazem trabalho de recolha de informação de dados, não só do Jornal Nacional, né, que tem jornalistas que vão lá para os fundos buscar informação, depois põem nos jornais, eu vou lá ler e reporto e reajo. Então também estou a beneficiar de um trabalho que é feito por uma máquina maior. Né? Quando eu busco notícias do Novo Jornal, da Rádio Mais, da TV Zimbo, então estou a beneficiar de um trabalho jornalista que até ontem ganhavam mal. Eu não sei se agora ganharão melhor, mas espero que os seus salários possam claramente fazer com que eles tenham muito mais, e todos os dias, amor pela profissão e não muito mais amor pelo chefe. Para terminar, eu não sou contra, mas sim a favor do aumento salarial e que jornalistas angolanos sejam pagos na proporção de jornalistas americanos, brasileiros, ganham muito bem, e até muitos deles são ricos celebridades em função da profissão e da missão, ok? E assim conseguem claramente não se vender facilmente a outras entidades em troca de um pão, de um bolo, de um lugar ao sol. Ou seja, quando se ganha muito mal, pode te prometer cargo, e cargo vem acrescendo com mais salário, e se você fazer aquilo, vai chegar lá. E às vezes, se eu já ganho bem, vou dizer, não preciso porque eu já estou bem aqui, ok? E é muito perigoso quando em um país vemos jornalismo comprado. É muito perigoso porque são jornalistas que influenciam a opinião pública. Os jovens vão à manifestação ou ficam em casa em função daquilo que eles veem na televisão e não só. E claro que a TPA, a TV Zimbo, a Rádio Nacional, com esses salários consigam caminhar para a independência na comunicação, porque é isso que os angolanos precisam. Para que nós, os youtubers, não possamos ser os substitutos da televisão pública de Angola, mas sim apenas parceiros, concorrentes, leais, fiéis,
limpa possível. Porque o que se vê cada vez mais são angolanos a não quererem ver, assistir a TPA, a TV1, porque acham que a informação é toda quase instrumentalizada e não visa informar os angolanos, mas sim visa formar os angolanos, ok? A missão dos jornalistas da TPA, da TV Zimbo, não pode ser formar, deve ser informar, e porque formar deve ser uma outra instituição, porque quando a televisão decide formar, aí é complicado, porque pode trazer algumas vieses nada abonatórias. Faz o like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo, e que Deus abençoe como sempre. Obrigado.